É possível que você já tenha visto estes títulos. Cidades de toda a Itália estão oferecendo casas literalmente por 1 euro, ou mesmo pagam milhares de dólares para ir viver por lá. Mas, embora esta seja uma notícia popular na seção de viagens dos sites de notícias, por trás dela está uma questão importante. Por que é que estão fazendo isso e por que é que um país como a Itália tem que pagar as pessoas para irem viver lá? Bem, se analisarmos em profundidade, esta notícia aparentemente divertida revela como é a vida na Itália atualmente. É que, embora tenhamos tendência para ver a Itália como um lugar idílico, os próprios italianos podem discordar, e por baixo da superfície há uma realidade econômica sombria que se torna cada vez mais evidente. Então, por que é que a Itália está pagando as pessoas para se mudarem para lá? Por que é que há tantas casas vazias? E por que tudo isso são mais notícias? Embora antes se aplicasse apenas às remotas aldeias de montanha, é agora uma história que se repete em toda a Itália. Em todas as regiões do país e em cidades de todas as dimensões, há milhões de casas vazias, e o número está aumentando todos os anos. E muitas delas são belas casas históricas, situadas em alguns dos locais mais pitorescos. Estas casas fazem literalmente parte do patrimônio cultural italiano. Por isso, para salvar as cidades de toda a Itália, lançaram os chamados esquemas de 1 euro. Basicamente, as cidades colocam casas vazias à venda, normalmente com o objetivo de atrair estrangeiros pelo valor simbólico de 1 euro, o que significa que as casas são basicamente oferecidas. No entanto, as casas são vendidas com algumas condições, e os compradores têm normalmente de se comprometer contratualmente a gastar 1 euro. É gasto algum dinheiro em reformas, uma vez que um grande número de casas está desocupado há bastante tempo. Mas mesmo assim, o custo da reforma é bastante baixo, normalmente entre 20 e 30 mil euros. Pelo que, enquanto um potencial comprador recebe uma propriedade extremamente barata, a cidade local tem menos uma casa em ruínas com que se preocupar. Embora seja aqui que todos os artigos sobre este assunto tendem a terminar, é aqui que começa a parte realmente interessante. Porque a verdadeira questão subjacente é: por que é que existem milhões de casas vazias e o que é que isso nos diz sobre a Itália? E a resposta, ao contrário do que acontece nas zonas rurais italianas, não é agradável. Mas para explicar por que razão há tantas casas vazias, temos que explicar primeiro outra coisa: o fato que a Itália está enfrentando há algum tempo. Não foi capaz de fazer face a nenhuma destas crises. A primeira crise é o fato de, desde meados da década de 1990, a economia italiana ter basicamente parado de crescer e ter estagnado desde então. Este fato pode ser surpreendente. Afinal de contas, a Itália é uma das maiores economias do mundo e é o berço de algumas das marcas e empresas mais famosas do mundo, desde a moda e os automóveis até a banca. E, durante muito tempo, a questão de saber por que razão a Itália se esqueceu exatamente de como crescer tem sido um pouco misteriosa. Mas, recentemente, um importante economista italiano avançou com uma teoria bastante complexa, que explica que as empresas italianas sempre recompensaram a lealdade e as ligações em vez do desempenho em comparação com outros países, e continuam a fazê-lo até os dias de hoje. No entanto, se antes da década de 1990 isso não tinha grande importância, com a ascensão das tecnologias da informação, onde a meritocracia e o desempenho eram muito mais importantes, essa prática começou a impedir o crescimento da economia, e como a Itália e as suas empresas não conseguiram livrar-se do nepotismo e adaptar-se ao século XXI, o país começou rapidamente a ficar para trás em relação aos outros. Se juntarmos isso a uma série de governos instáveis, um sistema jurídico caótico, um enorme problema de evasão fiscal e uma das maiores dívidas públicas do mundo, começamos a perceber como é que a Itália passou de uma das maiores economias do mundo para uma das maiores preocupações do mundo. As principais economias do mundo estão tornando-se cada vez mais disfuncionais, mas os problemas da Itália estão apenas começando. E se você está à espera de saber o que se passa com as casas vazias, não se preocupe, estamos prestes a chegar lá. Porque, para além de um crescimento inexistente, a Itália tem, desde há décadas, uma das taxas de desemprego mais elevadas da Europa, com cerca de 10% em média e 30% para os jovens. Isto significa que, desde há 2 gerações, um terço dos jovens italianos não consegue encontrar trabalho, e os que o encontram têm muitas vezes de se contentar com um salário que não é propriamente um motivo de celebração. Esta situação é tão comum que, na Itália, é conhecida como a geração dos 1.000 euros, uma alcunha dada a uma geração de licenciados altamente qualificados na casa dos 30 anos que trabalham em empregos de colarinho branco, mas que ainda ganham menos de 1.000 euros por mês, enquanto lutam para lidar com a situação. Assim, contrariamente à nossa visão da Itália como um pequeno paraíso,
Talvez não seja assim tão surpreendente saber que há anos que é considerada um dos países mais infelizes da Europa. Mas como é que se pode ter uma perspectiva econômica positiva, sabendo que, mesmo nos Estados Unidos, metade das pessoas que ganham 6 dígitos por ano vivem de salário em salário, e quando até o gestor de fundos de investimento mais bem-sucedidos da história diz que o sistema está desmoronando diante dos nossos olhos? Fazer com que os nossos ordenados trabalhem para nós através do investimento não é tão fácil como costumava ser. Consequentemente, os CEOs e os gestores de fundo estão investindo centenas de milhões em ativos de baixa correlação, porque esses ativos podem continuar subindo mesmo que os mercados não o façam. E de acordo com o Citibank, o ativo menos correlacionado é a arte, uma vez que, no ano passado, enquanto as ações e as obrigações se debatiam, os preços da arte subiram em média 29%. Por isso, não é de se admirar que a Masterworks tenha investido mais de 6 milhões de dólares num único dia na semana passada. A Masterworks permite investir em quadros de vários milhões de dólares sem gastar esses milhões, e quando um dos quadros em que investiu é vendido novamente, obtém um potencial retorno. Até a data, a Masterworks tem um histórico de 11 saídas, cada uma delas lucrativa, com as últimas três a renderem 10, 13 e 35% líquidos para os investidores. Por consequência, faz sentido que a Masterworks tenha tido novas ofertas que se esgotam em minutos e que já tenham uma lista de espera. Mas com o link da descrição pode obter acesso VIP às suas últimas ofertas, agora mesmo. Basta dar uma olhada na descrição abaixo. E agora voltemos ao vídeo. Todos os problemas econômicos estão ligados às suas consequências. E no caso da Itália, isso traduziu-se num êxodo maciço de jovens qualificados e ambiciosos que abandonaram o país. Desde 2008, pelo menos 2 milhões de jovens italianos deixaram o país de forma permanente e centenas de milhares continuam a sair todos os anos. E este não é o único problema demográfico que a Itália enfrenta. Para além dos níveis maciços de emigração, tal como o Japão, a Itália tem se debatido com uma tendência chamada tsunami prateado. A Itália tem atualmente a terceira população mais idosa do mundo e continua envelhecendo mais rapidamente do que qualquer outro país da União Europeia. Esse fato, combinado com a terceira taxa de natalidade mais baixa da Europa, que tem vindo a diminuir nos últimos 15 anos, significa que a Itália tem cada vez menos pessoas em idade produtiva, que podem criar empresas, gerar valor e impulsionar a economia. O número de pessoas que precisam receber pensões do Estado e de ser cuidadas por terceiros está aumentando constantemente. Tudo isso enquanto nascem cada vez menos crianças e centenas de milhares de pessoas em idade produtiva decidem partir. E enquanto muitos países enfrentam um ou dois desses desafios, a Itália tem a combinação perfeita dos três ao mesmo tempo, razão pela qual está atravessando uma grande crise demográfica há quase uma década e está piorando todos os anos. Desde 2014, a população italiana não para de diminuir em quase 200 mil pessoas por ano, e isso não vai parar. As previsões apontam para que, em 50 anos, a população italiana diminuirá mais 20%, e não é preciso ser um especialista para saber que isso não é uma boa notícia, nem para a economia, nem para o próprio país. Então, como é que casas vazias se encaixam em tudo isso? Bem, devido à situação econômica e à crise demográfica, a Itália está simplesmente ficando sem pessoas. E os locais onde se encontram a maioria das casas vazias, que tendem a ser as cidades e aldeias menores, são os mais afetados. A falta de oportunidades de emprego e de infraestrutura nessas áreas torna difícil aos jovens encontrar trabalho e construir um futuro pelo que se afastam, deixando para trás estas aldeias abandonadas e casas vazias, que são depois comercializadas como casas de férias para venda aos britânicos e americanos, numa tentativa desesperada de salvar esses locais da extinção total. É interessante notar que, ao mesmo tempo, a Itália é um dos países com maior porcentagem de adultos vivendo com os pais. Em 2021, 70% dos adultos italianos com menos de 34 anos ainda viviam com os pais, e mesmo entre os 30 e os 44 anos, 25% dos adultos italianos com menos de 34 anos ainda viviam com os pais. E embora esse fato seja o resultado dos fortes laços familiares entre os italianos, muitos deles vivem com os pais não tanto por opção, mas por necessidade. Com o desempenho juvenil tão elevado, está tornando-se cada vez mais difícil para os jovens italianos arrendar sua casa própria. E a compra da casa própria tornou-se praticamente impossível, o que parece não fazer sentido se há casas à venda por €1 em todo o país. Mas como não há emprego nem oportunidades nas zonas onde essas casas se situam,
os jovens italianos não as vão comprar, nem sequer por €1, porque não tem forma de ganhar a vida. Os únicos que as comprariam seriam aqueles que não necessitam de rendimentos, na sua maioria estrangeiros que as utilizam como casa de férias. E embora não haja nada de errado nisso, não resolverão os problemas subjacentes. É por isso que os programas de venda de casas a €1 são um sinal de como a situação se tornou desesperada. Enquanto a Itália se esforça por manter vivas as suas pequenas cidades e aldeias, as casas vazias são uma lembrança clara do declínio econômico. E, entretanto, com a economia ser a razão pela qual tantas pessoas estão deixando a Itália, estrangulando ainda mais a economia, o país está preso numa espiral da qual é cada vez mais difícil sair. E a situação só está por piorar.